Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é de falar e relembrar um clássico de anos atrás, criticado porém não esquecido, e as referências do que tem saído por aí sobre o tema, o elenco que se reuniu depois de 10 anos para comemorar, um trailer e notícias sobre um suposto novo High School Music 4 talvez. Então hoje é dia de reunir todas essas informações e fazer as curiosidades sobre High School Musical. Hoje mudou totalmente o clima dos últimos vídeos, o canal estava tomando um rumo e um clima muito sério, e vocês, novos espectadores, podem não estar sentindo muito com o clima de bem-vindo. Então hoje, no melhor clima, vamos voltar às nossas juventudes ou infância, não contar toda a história porque de nostalgia isso é lá com Felipe Castanhari. Mas, antes de falar sobre esses motivos especiais da trilogia do filme, e já pular pra se é verdade ou não, é bacana voltarmos um pouco no tempo, afinal, nem parece que estreava o que imaginávamos ver High School Music estrear 11 anos atrás pelo menos. Quem lembra dessa época? Quem lembra da primeira música onde temos Zac Efron e Vanessa Hudgens, que ainda não eram estrelas internacionais ou conhecidos tanto assim? Quem lembra? Aquele tempo que ainda não existia o negócio de crush ou tudo mais? Exatamente há tanto tempo atrás surgiu o primeiro porém fabuloso filme da trilogia produzida pelo canal Disney Channel, dirigido por Kenny Ortega e escrito por Peter. Mas adivinhe, conseguiu se consagrar entre a segunda produção da Disney mais vista da história, em sua estreia pelo menos, com uma média de 7,7 milhões de espectadores. E isso porque era apenas o primeiro filme, e até então nem era tão famoso assim. Inclusive o seu elenco, para você ter uma base que ia ser marcante mesmo de alguma maneira. E a sinopse e história conta mais ou menos o que? Dois adolescentes que se conhecem e descobrem a paixão em comum pela música. Assim como durante a noite da festa do fim de ano, quando Troy, a estrela da equipe de basquete do colégio West High, acaba conhecendo a inteligente Gabriela, uma garota completamente estudiosa e focada nos estudos, claro, porém dividida a paixão pela música também. E os dois são obrigados a participar de um concurso de karaokê, e aí os dois descobrem a paixão que tem pela música e pouco a pouco começam também a se interessar um pelo outro, porém não estudam juntos, então acabam não desenvolvendo algo ali, pelo menos naquele momento. E isso só até depois das férias, pois Troy descobre que Gabriela é a nova aluna que acaba de entrar para a sua escola, e assim se desenrola uma história de amor, música e amizade, que nós estamos acostumados a elogiar nesses clássicos filmes americanos e acho que vai acontecer na vida real. Esbarrar no outro corredor, acontecer uma história de amor ali e tudo mais. Bom, de qualquer jeito, seja bem-vinda a East High. Oh, agora que conheceu a Sra. Darbus, aposto que não vê a hora de se inscrever no musical. Por enquanto eu não vou me inscrever pra nada. Eu quero conhecer a escola primeiro. Mas se você se inscrever, de repente eu venho ver o show. Claro, Só que claro. nas origens, High School era pra ser uma sequência de outro filme. Você se recorda do filme Grease? Filme de 78 mais ou menos, nos tempos de Brilhantina. Bem, muito provavelmente, se você é mais novo, com certeza não se recordará, a menos que tenha assistido recentemente em algum lugar, o que eu acho também muito difícil. E se você não viu o primeiro, muito provavelmente não soube também que teve uma continuação chamada Grease 2, e devido a tudo que se tornou, bilheteria, investimento, logo teríamos uma sequência de Grease 2. Então, lá por 1999 mais ou menos, surge uma versão toda roteirizada chamada Grease 3, na qual seguiria uma história de dois jovens que se envolveriam momentos de amor junto à música. Uma história que você já deve estar entendendo onde quero chegar, pois no tema de hoje a história se assemelha mais ou menos com esse roteiro de Grease 3, sim, High School Musical. Só que Grease acabou não rolando e assim investiram um projeto chamado High School Musical com base nesse roteiro e história semelhante. E sim, você ouviu corretamente a palavra projeto. Isso porque basicamente esse nome não tinha sido escolhido ainda para representar o filme. Basicamente foi mais ou menos assim: o diretor se reuniu com a equipe de produção e falou: vamos manter esse nome aqui e durante a produção, gravação do filme, se alguém souber um nome melhor, a gente senta, escolhe e vê se muda ou não. Feito? Feito. E o que aconteceu foi que ninguém pensou em outro nome e assim acabou ficando e pegando. E não é que deu certo mesmo?
Mas o filme ficou conhecido também por outra coisa marcante, a história e o grupo que faz parte de toda a trama, que qualquer cena termina com alguém cantando por algum motivo. E quem consta nesse grupo? Pelo menos os com mais destaque em cenas, claro. Temos Troy Bolton já citado, e para lembrar como Zac Efron também passou por uma fase difícil da adolescência, hein? Gabriela Montez, outra bela e adorada adolescente por Vanessa Hudgens. Ryan Evans, interpretado pelo jovem e amigável por Lucas Grabeel. Chad Danforth, feito por Corbin Bleu. Alessia Hullen, feito por Kelsey Nielsen. Taylor Mackenzie, interpretado por Monique Coleman. E Sharpay Evans, interpretado por Ashley Tisdale, que eu acho que quase unanimidade o pessoal menos gostava. Falei pra não fazer passinho de jazz. O povo adora, todo mundo adora um bom passo de jazz. Agora imagine comigo que alguns papéis poderiam não ter saído com esses atores, que você se apegou talvez. Como por exemplo, Troy, que poderia ter mudado a carreira de Zac Efron pelo resto da sua carreira de ator pelo menos, já que primeiramente viríamos outro assumir o papel, e esse seria Matthew Underwood, outro ator que na época mandava bem em outras séries, então era bem cobiçado, mas como ele estava ocupado gravando justamente outra série, acabou não ficando para os testes de papel. Assim como Sterling Knight, que também fez os testes, mas acabou também não ficando com o papel, e assim ficou com quem? Zac Efron. Gabriela também, apesar de se encaixar muito com Vanessa Hudgens, Meg é adorável, provavelmente teria outro charme ou acabaria não chamando tanta atenção assim, se tivesse sido interpretado por outra do mesmo elenco, Ashley Tisdale. Mas o diretor achou muito bem por sinal, que ela se encaixaria com o papel de Sharpay, aquele tipo de garoto que existe em toda a escola, que muitos não gostam, então acabariam mais se identificando em cada uma com seu papel. Outro para terminar, que poderia ter tomado outro rumo, foi Corbin Bleu, na qual interpretava Chad, mas na primeira leva de testes tinha sido escolhido para interpretar Ryan Evans. Porém, aos 45 minutos do segundo tempo decidiram mudar para o papel de Chad, pois sentiam que seria uma boa aposta inverter esses papéis e testar as possibilidades. Topa? Aham. Ótimo. Então nós começamos amanhã. Tá bom, bem cedinho. Legal. Vambora. E aqui vai alguma das coisas que as pessoas se não tinham, pelo menos não lembravam, essa escola onde estudavam era real, pois muito gostavam da ideia de estudar lá. Armários na escola, letras de torcida, time de futebol da escola, a qualquer momento alguém começava a cantar, uma escola muito diferente da nossa. E para surpresa, sim, a escola realmente existe. E ela se chama West High School, na qual se trata de uma instituição pública real, que se localiza no leste de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, e que curiosamente várias das cenas foram gravadas enquanto os alunos estavam dando aula, ou seja, a maior parte dos figurantes pareciam ser alunos, e sabe o motivo? Porque eles realmente eram alunos. Mas, infelizmente, um fato recente quase acabou por destruir essa instituição pública, quando uma forte chuva comprometeu muitas casas, inclusive a escola do filme, e assim, a escola acabou sendo inundada e tendo um prejuízo enorme de milhões, mas claro que o principal foi que ninguém se machucou, pois o motivo e o horário que aconteceu isso foi lá pelas 5 da manhã, então não ocorreu nenhum grave acidente, e desde então também o pessoal se uniu e voltaram a reconstruir o que tinha dado problema na instalação da própria instituição. E não tem como deixar de lado o time da escola, os Wildcats, time de basquete que tinha um lema: qual é o time? Wildcats, e o tema se liga no jogo. E que claro, não poderia deixar de lado a música clássica do time. E para curiosidade, o pessoal que acompanhava o time não eram jogadores, figurantes, mas sim dançarinos de verdade, além do fato de contar com Charles Clapton, um dos principais coreógrafos responsáveis por maior parte das danças do filme, além do fato de ser bem cansativo o treinamento dos atores, aprender a cantar, ensinar a dançar, processo de dias, e isso era muito cansativo, tanto que no set de filmagens, para a equipe toda praticamente, existia um pote reservado onde tinha de colocar dinheiro caso fossem pegos bocejando durante as filmagens, e claro que no final o dinheiro arrecadado foi doado para instituições de caridade. Além disso, uma das curiosidades, essas canções foram realmente cantadas por Zac Efron e Vanessa Hudgens,
ou tinha alguém por trás fazendo playback, gravações escondidas, muito autotune. O pessoal cantava tão bem assim, e a questão é que na verdade Zack foi um dos que não sabia cantar as canções pelo menos o tempo todo, e já Vanessa Hudgens cantar ela sabia que sim, ela conseguia, mas cantar bem ela já não esperava, antes de ser escolhido para o filme pelo menos. E para não dizer que ele não cantou nada, lá no início, na primeira música do filme, foi ele quem canta as 4 primeiras frases da canção Start of Something New. Living in my own world, didn't understand that anything can happen when you take a chance. Pelo menos quase todas, pois o restante foi cantado por Andrew Seeley, e um dos motivos seria porque a voz natural de Zack era baixa demais para o tenor necessário, e os produtores preferiam um tenor próprio para quem fosse cantar as músicas no filme. Mas nada assim que acabasse com a química do casalzinho no filme, durante as principais músicas românticas. E após o lançamento do primeiro filme, não parou por aí. E digo isso porque foi lançado High School Music 2 em agosto de 2007, onde estão todos nas férias de verão, aproveitando o clima e fazendo o que mais gostam, que é cantar. E tivemos também o último da trilogia, High School Music 3, o ano da formatura, onde jovens estão no último ano do colegial e diante das possibilidades de se separarem caso escolham faculdades diferentes, precisam fazer certas escolhas, e essas escolhas podem definir o futuro de cada um. Então, acabamos vendo todo o romance e história que gira em torno de todo esse momento, que provavelmente muitos também irão se identificar. E eu falo o último da trilogia, mas na verdade se trata da trilogia de fora, pois nós brasileiros tiramos a nossa versão High School Musical, a versão literal mesmo, que trazia atores e cantores como Vanessa Camargo, a nossa Vanessa Hudgens, e Olavo Cavalheiro, como nos principais do elenco. E eu não sei se você lembra, mas se lembrar, diz aí o que você achou da nossa produção brasileira. Tem que parar e pensar, tem que voltar a estudar, muita atenção é só raciocinar. Novo começo, só novidade. Se me der bem, eu vou direto pra faculdade. A esperança em toda a galera, porque esse ano nessa turma só tem fera. Em cada um de nós existe a ilusão de viver um novo amor. E para chegarmos aos pontos principais do vídeo, não podemos deixar de lado que a Disney Channel conseguiu organizar o reencontro para gravar um especial em comemoração aos 10 anos do primeiro filme, juntando todo o elenco, menos Zac Efron, que não podia participar do evento, mas que também fez parte de uma gravação à parte do especial. E não foi nada a ver com a polêmica dele não gostar de relembrar a época em que ele era o Troy, época que foi apenas um trauma porque ele era lembrado justamente como um rostinho bonito que adorava cantar e não passava disso, mas foi por outro motivo. E também não preciso mostrar como estão os atores atualmente, pois os atores foram ao set de filmagem do primeiro filme, lançado em 2006, e deram uma entrevista relembrando os melhores momentos da época. E você, caso tenha curiosidade, pode acompanhar a entrevista legendada disponível por um canal no YouTube, com o link aqui na descrição. Vocês se lembram quando a ideia apareceu pela primeira vez, quando fizeram as audições pro filme musical, que tinha canto e dança, era um musical original. Eu não sei vocês, mas eu cresci assistindo a Disney. Sempre Eu ligado nos cresci musicais. assistindo musicais. Eu cresci sem saber dançar. Então foi isso, tiveram 3 filmes, o filme fez enorme sucesso, mas o pessoal mais fã queria saber, teremos um High School Music novo? E a resposta é que sim, a produção do quarto filme foi anunciada e a Disney Channel já está programando e cuidando da produção do filme, tanto que foi o motivo de um vídeo que está rolando na internet com algumas milhões de visualizações, que supostamente seria o trailer do novo filme, pegando muita gente de surpresa. Someone that knows me like you do. I don't need to settle. It's not like I'm 30. And I've never had someone as good for Sort of took the fast track to the whole marriage and kids thing. Are you gonna hold on to this forever? What I've been looking for. Felizmente pegou mesmo muita gente surpresa, pois o vídeo até que é bem feito, mas infelizmente não se tratava de um trailer de verdade, decepcionando muitos outros, tanto que a Disney mesmo está buscando novos atores que irão estrelar na produção, sem roteiro ou alguma informação disponível, ou seja, não contará com um clássico elenco, ou seja, sem Vanessa Hudgens, sem Zac Efron, mas esperamos que seja um bom filme com clássicas cenas, romances e muita música. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Sugestões, comente aqui embaixo se você foi dessa época e você se lembra, tinha caderno, tinha alguma coisa do filme.
que você lembra dessa época. Me siga nas redes sociais, manda um SMS, manda uma DM, nos vemos na próxima e até mais.